Queremos cumprimentar os irmãos, amada igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma imensa satisfação poder estar aqui com os irmãos. A gente fica alegre em poder estar na presença do Senhor, né? Estar na casa do Senhor é um privilégio. É um privilégio onde muitos gostariam de estar e não podem, né? Mas nós, graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, estamos aqui nesta noite e só temos que agradecer a Deus por isso, não é verdade? Irmãos amados, eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias lá na carta à igreja de Filipe, aos Filipenses, no capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses, nós vamos ler a partir do verso 12, que fala aqui sobre a prisão de Paulo e o quanto essa prisão contribuiu para o avanço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aqui aprender um pouco da experiência do apóstolo Paulo, né? Então nós vamos ler aqui, a partir do verso 12, que diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar. Espera um pouquinho, eu pulei, não. Estou no 17, é isso? Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Amém. Até aí, amados irmãos. Nós podemos... Aliás, nós sabemos, irmãos, que o mundo, está vivendo uma situação muito difícil em todas as áreas, né? Nós aqui no Brasil temos enfrentado situações difíceis, tanto na parte econômica, parte de saúde, parte social. Todas as áreas nós estamos vendo dias difíceis, dias com dificuldades, onde nós temos passado provações muito grandes. Mas dentro desse texto, no qual nós podemos ler aqui, nós temos que entendermos, irmãos, que Deus, o nosso Deus, Ele tem propósito em tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Deus tem propósito naquilo que eu passo, naquilo que você passa, naquilo que nós passamos. Falando dentro do nosso contexto, igreja, Deus sabe de todas as coisas que acontecem comigo e com você. E isso é representado dentro da palavra de Deus, que nós podemos perceber que mesmo dentro de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, como esta carta aos Filipenses, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele passou por várias situações difíceis. E
por exemplo, a carta de Filipenses foi escrita quando ele estava onde? Preso, estava aprisionado. Se nós formos lá para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que o apóstolo João, né, estava confinado em uma ilha, na ilha de Patmos, e foi ali que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, revela toda aquela carta ao apóstolo João. E outros exemplos, se nós pegarmos exemplos fora da Bíblia Sagrada, nós vamos ver um grande pregador inglês chamado John Bunyan. Esse irmão, ele teve confinado em uma cadeia por 12 anos. E nesse período de 12 anos que ele esteve preso, esse irmão, ele teve a oportunidade, olha só, Deus usou a vida dele para escrever mais de 50 livros. E dentro desses livros, está um que talvez você conheça, talvez você já tenha até lido, que é o Peregrino. Depois da Bíblia Sagrada, é o livro mais vendido em todo o mundo. Olha só. Então, amados, nós precisamos entendermos que muitas das vezes as nossas dificuldades, as nossas prisões, vamos dizer assim, que muitas das vezes nós passamos, elas podem se tornar lugares de grande oportunidade nas nossas vidas. Nós precisamos apenas, irmão Ronaldo, entender o processo que Deus está agindo em nossas vidas. E é difícil, às vezes nós não entendemos, né, pastor Sérgio? Às vezes nós reclamamos por tanta coisa que vem sobre nós, reclamamos pelas enfermidades, pelas perseguições, mas em tudo isso, amados, o Senhor, Ele quer trabalhar na minha vida e nas nossas vidas, na sua vida também. O apóstolo Paulo, ele sabia que a igreja de Filipos, os filipenses, o amavam muito, e eles estavam preocupados porque ele estava preso. Aliás, o apóstolo Paulo passou o período de 2 anos preso ali em Jerusalém, e depois ele foi transportado para Roma, onde a igreja de Filipos fazia parte, né, do Império Romano. Então, os irmãos ali estavam preocupados. Mas o apóstolo Paulo, se nós pegarmos aqui a partir do capítulo 1, o verso 1 em diante, os seus irmãos em casa leiam, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo, ele vem agradecendo aos irmãos, ele vem ali, na verdade, explicando, né, a igreja, né, agradecendo a igreja pela preocupação, pelo cuidado que aquela igreja estava tendo com ele, né? E como nós vamos falar um pouco sobre esses problemas, as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, nós percebemos que a igreja de Filipos, ela tinha uma preocupação. E qual era essa preocupação? Paulo está preso. E como que vai ser o evangelho agora? Como que vai ser a consequência, a sequência do evangelho? Porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo, na verdade, proibidos, vamos dizer assim, de se propagar, de levar o evangelho. E a preocupação era grande. De Paulo preso, como que seria? Paulo estando preso, como que eles iriam agir, né? Para propagar, levar a palavra de Deus adiante. No verso 12 que nós lemos, está escrito assim: quero ainda, irmãos, vou ler em outra tradução que diz assim: cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. A palavra progresso, que está escrita aí, progresso do evangelho, essa palavra, ela vem do grego, e no grego, ela tem um significado, um termo militar, essa palavra. Progresso vem de um termo militar, que se refere ao quê? Ao movimento de um exército,
um exército que está num território inimigo, ok? E ao avançar, os soldados, eles começam a retirar os obstáculos, as barreiras, eles começam a abrir estradas, ou seja, eles começam a tirar todos os impedimentos para que o exército avance. Ou seja, a prisão de Paulo em Roma parecia uma dificuldade para a igreja de Filipos, para os filipenses. Né? Paulo está preso, e agora? O que nós vamos fazer? Mas, na verdade, a prisão de Paulo serviu para que o evangelho viesse a avançar mais e mais ainda. Olha que coisa maravilhosa que é o trabalhar de Deus. Para o povo, parece que o evangelho ia ficar estacionado, não ia ter mais continuidade. Opa, o apóstolo Paulo está preso, o que nós vamos fazer agora? Mas muito pelo contrário. A prisão de Paulo abriu uma porta para que o evangelho ele fosse pregado e ele crescesse mais ainda. É assim que Deus vai trabalhando nas nossas vidas, é assim que Deus age em nossas vidas. No versículo 12 mesmo, diz assim, que as coisas que me aconteceram, olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele não vem mencionando ali especificamente a sua prisão, mas ele fala num contexto geral de tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Do período que ele esteve preso, as coisas que aconteceram na vida dele. Né? Então ele inclui ali a sua prisão desde Jerusalém e por todos os lugares que ele passou, até chegar em Roma. Olha só, por exemplo, se nós pegarmos lá no livro de Atos, no capítulo 21, nós vamos ver Paulo viajando para Jerusalém, indo até Jerusalém, e ele sabia que se ele fosse para lá, ele estaria colocando a vida dele em risco. Por quê? Porque os judeus estavam acusando ele injustamente de levar, inclusive, uma pessoa gentil, né? Se eu não me engano é Trófimo, para o templo, para a sinagoga, dentro da área do templo. E olha só, logo em seguida, depois disso daí, Paulo, ele é espancado. E só não foi assassinado naquela noite, naquele dia, porque as autoridades romanas interviram e não deixaram que matassem a Paulo. Se nós formos lá para o capítulo 23 de Atos, Paulo, ele é levado diante do Sinédrio, né, para ser julgado. E o livro de Atos vem declarando que havia naquele lugar 40 judeus, pessoas que conheciam a Paulo, pessoas que sabiam quem era Paulo, mas pessoas que se comprometeram, olha só, a jejuarem, a não comerem e nem beberem até que Paulo fosse morto. Olha que situação que Paulo estava enfrentando. As provações, as perseguições, as lutas sobre a vida dele. Mais tarde, nesse mesmo capítulo 23, nós vamos ver ali que um sobrinho de Paulo acaba descobrindo que estavam armando uma cilada contra ele, que queriam tirar a vida de Paulo, né? Mas aí ele comunica a um comandante, e esse comandante, que é Cláudio Lísias, chama 2 centuriões, e esse comandante organiza um destacamento de 200 soldados, olha só, irmãos, para proteger um homem, ou seja, para guardar o servo de Deus. 200 soldados, 70 soldados da cavalaria e mais outros 200 soldados fortemente armados para escoltar Paulo até Cesareia. Aí já no capítulo 24, Paulo finalmente ele está diante do rei
e ele é julgado pelo rei Agripa. Quando nesse momento ele apela, né, para que ele pudesse estar diante de César, que era o imperador. E o tribunal concorda, e Paulo ele é colocado dentro de um navio e é enviado a Roma. E nesta viagem, os irmãos já ouviram muitas pregações, né, desse naufrágio do apóstolo Paulo, juntamente com todos aqueles presos que estavam com ele ali. Nesta viagem, Paulo sofre esse naufrágio, onde eles acabam indo para uma ilha, próximo de uma ilha, ali são acolhidos pelos nativos daquele lugar. Enfim, os irmãos sabem o que aconteceu ali, né? Paulo, ele é mordido, ele é picado por uma serpente, né? E Deus o livra de tudo isso, livra ele da morte. Olha que coisa interessante e maravilhosa. E é nesse pano de fundo, irmãos, nesse relato que eu passei para os irmãos, que nós vemos a declaração de Paulo que está no versículo 12. As coisas que me aconteceram. Tudo isso ele passou. E muito mais. Paulo, ele viu que tudo aquilo que aconteceu foi de acordo com os propósitos de Deus na vida dele. A falsa acusação, motim, espancamento, prisão, as calúnias, acusações contra o seu nome, o naufrágio, né, a picada da víbora e a sua prisão em Roma. Nós precisamos entender, queridos, que embora o inimigo quisesse ceifar, quisesse acabar com o ministério de Paulo, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos ler o que nos diz? Romanos, capítulo 8, verso 8. Diz assim: eu falei 8:28, é isso? 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu amado, talvez a sua limitação, a sua dificuldade que você está passando no momento, entenda que é Deus trabalhando em mim e em você, em nós. É Deus proporcionando para que nós nos aproximemos mais dele, para que nós aprendamos cada vez mais com ele. E foi justamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, na verdade, ele teve uma visão elevada da providência de Deus. Sabe o que é isso, amados? É a doutrina de que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos compreender e entendermos isso em nossas vidas. Deus, ele está no controle de tudo aquilo que nos acontece. Seja algo de bom ou seja algo de ruim. Deus, ele está no controle de tudo. E a verdade é que é mais fácil nós aceitarmos a doutrina da providência, né? Quando tudo está bem, quando
tudo está maravilhoso, quando a família anda bem, quando o emprego está cada vez mais sendo abençoado, não é verdade? É mais fácil nós recebermos essa doutrina da providência de Deus. Agora, nós precisamos também saber que na escassez, que nas dificuldades, que nas enfermidades, é o Senhor que está permitindo, e Ele está cuidando de mim e está cuidando de nós. É isso que o Senhor faz em nossas vidas. Nós precisamos aprender com as experiências de Paulo, com as nossas experiências. Paulo, na verdade, ele queria que os crentes em Filipos aprendessem uma importante verdade. E qual é essa verdade? É que para Deus não existe acidentes. Para Deus, amados irmãos, não existe imprevisto. Para o nosso Deus não existe imprevisto. Nós achamos que talvez o nosso Deus está distante, está longe. Mas não, amados. Ele está conosco a todo momento. Ele está dirigindo as nossas vidas constantemente. Seja na alegria ou seja na tristeza. Seja na bonança ou seja na escassez. Seja na enfermidade ou seja na saúde. Deus é o nosso Deus e Ele cuida de nós. Aleluia. Glórias a Deus por isso. E nós vemos, amados, que toda essa experiência que o apóstolo Paulo passou, né, todas essas perseguições, prisões, em tudo isso, Deus trabalhou. Nós vemos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou a se espalhar. Sabe por onde começou? Entre os soldados romanos. Olha só que coisa interessante. Começou pelos soldados, né? No versículo 13, diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo, queridos, ele era vigiado por esta guarda, essa guarda chamada pretoriana. Essa guarda, irmãos, para que os irmãos entendam, foi uma guarda que foi criada por César Augusto. E essa guarda, ela era composta por 10.000 soldados. E esses soldados eram soldados escolhidos a dedos. Eram soldados de primeiro escalão, né? Eram soldados que eram os melhores. Por quê? Esses soldados eram soldados que guardavam ao imperador e guardavam também a cidade de Roma. Esses soldados eles ficavam andando por Roma, cuidando da cidade. Então eram pessoas que eram estrategicamente escolhidas, né, para que o imperador fosse cuidado. E eram esses homens que cuidavam do apóstolo Paulo. Soldados da guarda pretoriana, esses homens, eles eram os homens bem mais pagos daqueles soldados, de toda a guarda romana, de todos os soldados romanos. E diz a palavra, né, o estudo aqui, diz que estes soldados, eles eram os mais bem pagos, né, por quê? Eles serviam apenas num período de 12 anos. E depois de 12 anos, esses homens eles se aposentavam com todas as honras, né, e todos os direitos que estabelecia para a vida deles. Olha só. E com o tempo, depois desses homens estarem aposentados, esses homens eles ingressavam a uma força política daquela época, uma força política e poderosa, que esses homens não apenas protegia, mas eles também escolhiam os imperadores. Olha que interessante. Esses homens
Eram homens tão importantes que depois eles ingressavam a uma força política para escolher os imperadores. E eram esses homens que cuidavam do apóstolo Paulo. Ou seja, e como que o apóstolo Paulo poderia alcançar esta guarda pretoriana? Deus, em sua sabedoria, amados, ele pega Paulo, podemos dizer, seu melhor homem daquele período, né? Seu melhor servo, que tinha entregado a sua vida para a obra de Deus, né? E pega esse homem e coloca preso em Roma, onde ele seria cuidado por essa guarda pretoriana. O apóstolo Paulo, ele permanecia acorrentado ali 24 horas por dia a um soldado, olha só, a um soldado pretoriano. E em cada 6 horas se trocava essa guarda. Então, no período de 24 horas, o apóstolo Paulo, ele tinha a oportunidade de falar para 4 homens. Olha só, do Evangelho. E ali o apóstolo Paulo começou a falar de Jesus, começou a pregar a palavra de Deus ali para aqueles homens, né? Então, 24 horas por dia, um soldado em cada 6 horas, 4 soldados por dia. Se nós levarmos isso para uma semana aí, o apóstolo Paulo tinha ali 28 soldados que ele que ele teve a oportunidade e falava de Jesus, falava do Evangelho para aquele pessoal. Ou seja, a guarda pretoriana estava sendo alcançada pela palavra de Deus, pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz ainda no versículo 13 ainda, que se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo, queridos, ele não só evangelizou apenas os soldados, mas também as pessoas que ali viviam, ali no pretório. Todas as pessoas que chegavam naquele lugar eram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Todos em Roma que entravam em contato com Paulo ouviam falar sobre Cristo. Foi sem dúvida ali, amados, através desses homens que os membros da própria casa de César foram convertidos. Lá em Filipenses fala que os da casa de César, né, os servos que estão na casa de César, foram convertidos. Então, amados, nós podemos entender que Paulo, ele não estava ali preso por ser um transgressor da lei, não. Ele estava ali, muito pelo contrário, ele estava sendo preso ali nas cadeias por Cristo. E ele ali honrou a palavra de Deus e o chamado dele, levando a palavra, levando o evangelho para todos aqueles que ali chegavam e ouviam a palavra de Deus. Com o tempo, o apóstolo Paulo, ele percebeu que não estava acorrentado aos guardas. Eles que estavam acorrentados a Paulo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Somente Deus poderia proporcionar este fato na vida de Paulo. Às vezes nós não entendemos, queridos, o trabalhar de Deus na nossa vida. E é por isso que nós precisamos aqui, hoje, através desta palavra, aprender com o apóstolo Paulo. Muitas das vezes as situações que nós passamos, enfrentamos, é o Senhor nos proporcionando para falar do amor de Deus a outras pessoas. As pessoas, o mundo lá fora não entende. O povo lá fora não entende, né? Às vezes a pessoa lá fora olha para você e fala: poxa vida, eu sei a dificuldade que ele está passando, a luta, a provação que ele está enfrentando,
mas ele sempre está com um sorriso na boca, ele sempre está cantando ao Deus dele. O mundo não entende. E nós precisamos falar isso para o mundo, que é Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele soube usar muito bem o processo de Deus na vida dele. O processo de Deus nas suas prisões, nas suas perseguições. E as pessoas que passavam por ele ouviam falar de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa é a gente poder falar do amor de Deus, amados. Às vezes, eu estou falando assim, mas a palavra de Deus, ela vem primeiramente para nós, né? Às vezes nós passamos por tantas situações, as pessoas passam tão carentes do nosso lado e muitas das vezes nós nos calamos, muitas das vezes nós não falamos, temos a oportunidade, né, de falar: Jesus te ama, Jesus pode mudar essa situação na sua vida, e muitas das vezes nós não falamos. Pois não, pastor? É isso mesmo. E Paulo viveu essa situação plenamente, né? Tinha tudo para, como diz um certo ditado, chutar o pau da barraca, né? Mas ele não fez isso, né? Muito pelo contrário. Ele sabia que se ele morresse, ele iria viver em Cristo Jesus, né? E isso é conosco também, amados, né? Então, todas as nossas dificuldades que nós passamos, as nossas limitações, coloquemos nas mãos do Senhor e continuemos, né, servindo ao Senhor com alegria, né? Versículo 14 nos diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Foi justamente o que nós estamos falando, né? Os cristãos, eles foram encorajados pela atitude de Paulo a testemunhar, a falar de Jesus Cristo. Eles foram estimulados, né, pelo Espírito Santo de Deus a continuar. Porque se nós, irmãos, formos olhar os problemas, dificuldades e ficar choramingando, se lamentando, que testemunho que nós estaremos dando? Não é verdade, irmãos? É por isso que fica aqui esse ensinamento para a gente, né? Através de Paulo, das suas dificuldades, aqueles irmãos de Filipos, os filipenses, eles foram estimulados a continuar falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo. Antes da sua prisão, o apóstolo, os crentes ali, eles tinham medo, né? Os crentes estavam meio relutantes em compartilhar a sua fé, de serem perseguidos, de serem mortos, né? Mas através do apóstolo Paulo, eles foram estimulados a continuar a falar de Jesus Cristo. E a coragem, irmãos, ela é contagiante. A coragem é contagiante. Talvez se a igreja de Filipos, né, os filipenses, vendo Paulo lá, se Paulo tivesse reclamando, tivesse nas suas cartas mandando, chorando, né, falando que não dava mais, que ele não estava aguentando mais, muito pelo contrário, isso daí iria desanimar mais e mais as pessoas, mas foi ao contrário. Paulo, nas suas cartas, ele estimulava, né, a igreja a seguir em frente, a continuar caminhando, a continuar andando. E foi neste detalhe que os irmãos, os filipenses, eles foram incentivados, né, a
a continuar pregando a palavra de Deus. Só que a palavra também diz que alguns pregavam por inveja e outros por amor, né? Alguns pregavam o evangelho com a motivação errada. No versículo 15 diz que alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. O apóstolo Paulo, antes de chegar a Roma, queridos, ele sabia que já existia uma igreja ali. Ele sabia que tinha igreja ali. E é provável que antes do apóstolo Paulo chegar ali, havia ali os dirigentes, havia ali os pregadores que se destacavam, né, entre os irmãos. Porém, com a chegada do apóstolo Paulo, e com a divulgação de quem era Paulo, de como ele falava, de como ele anunciava o evangelho, certamente esses líderes, essas pessoas, já estavam começando a perder ali um pouco de prestígio. Os seus nomes ali já não eram mais mencionados com tanta frequência. E isso começou a gerar ali uma certa inveja, começou a gerar uma relação não muito amigável. Olha só que coisa triste, né? Uma das experiências mais desencorajadoras para um servo de Deus é de ser acusado. E o apóstolo Paulo, ele foi acusado de todas as formas, né? Ou seja, aqueles homens, não é que eles eram falsos profetas, que eles eram falsos mestres. Eram homens que pregavam a palavra de Deus. Eram homens que anunciavam o evangelho. Só que eles anunciavam com outras motivações. Essa é a palavra correta. Com outras motivações. Não sabemos, talvez por interesse próprio, talvez para seu próprio ego. E o propósito de se anunciar a palavra de Deus jamais é para nos satisfazermos, né? Mas sim é para glorificar o nome de Deus, para glorificar a Jesus Cristo. Este é o propósito, ou seja, anunciar o evangelho para que as pessoas possam ser alcançadas da mesma forma que eu, você, nós podemos sermos alcançados pelo evangelho, né? Esse é o grande propósito. E, infelizmente, existem motivações erradas, né, por invejas, motivações por porfia e tantas outras coisas que nós vemos e que nos nossos dias atuais, da igreja atual hoje, nós sabemos que existe aí pessoas agindo desta forma. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que tudo aquilo que nós fizermos em prol da obra do Senhor sempre seja para exaltar e glorificar o nome dele. Ele é a nossa direção, ele é o nosso principal caminho. Não tem outra maneira. Hoje se prega pelo dinheiro, se prega pela fama, se prega pelo status, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos servos do Senhor. Fomos chamados para servir ao Senhor, né? Servir a Deus, né? Independente da instância, do momento, da situação que vivemos, né? E tantas outras outros motivos que se é pregado a palavra de Deus. Mas o interessante, amados,
é que o apóstolo Paulo também diz que tem pessoas que pregam, né, que anunciam o evangelho com a motivação certa. Da mesma forma que tem aqueles que anunciam com uma motivação errada, tem aqueles que anunciam com a motivação correta. Diz aqui também, sabendo que, no versículo 15, a parte B e o versículo 16, que diz assim: outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Enquanto alguns crentes pregavam o evangelho por inveja, por porfia, outros, a palavra de Deus nos diz que faziam por boa vontade e por amor, né? Olha que coisa linda. Não tem coisa melhor do que você fazer a obra de Deus, né? Por amor à obra de Deus, por amor às almas que estão perecendo. Né? Quando nós falamos fazer a obra de Deus, nós não estamos aqui direcionando somente aos obreiros da igreja, aos pastores, aos ministros, não. Isso é para cada um de nós, porque esse chamado foi o chamado para cada um de nós, não é verdade? Ide e anunciai o evangelho, é para cada um de nós. Então nós temos que fazer isso com satisfação, com prazer na nossa alma e nosso coração, em ver você falar do amor de Cristo, né? Talvez você não veja até o fruto, aquela semente que você lançou gerar um fruto, mas o nome do Senhor está sendo glorificado naquilo que você plantou, naquilo que você semeou. E isso que é importante. Agora, dá mais prazer ainda, alegria em nosso coração, é quando você fala do evangelho e você vê aquela pessoa que você falou do evangelho, que estava numa situação difícil, que estava caminhando por caminhos tortuosos, talvez, e você anuncia e aquela pessoa aceita Jesus Cristo, muda de vida, é transformado e o nome de Jesus é glorificado na vida dela. Não é gostoso isso, irmão? Você ter o prazer de ver Jesus mudando a situação. Por quê? Porque fazer com a motivação certa, fazer com o desejo de ver o trabalhar do Senhor. A expressão aqui, boa vontade, fazer de boa vontade, significa o quê? Bom intento, benevolência, né? Ou seja, estas pessoas, este grupo aqui, gostava de pregar a Cristo e queria incentivar o apóstolo Paulo. Ou seja, eles eram simpáticos e gratos pela sua fidelidade, pela proclamação do evangelho, pelo seu ministério. O termo boa vontade é usado em referência à alegria de Deus, olha só, ao revelar a verdade aos pequeninos, ou seja, as pessoas que recebem a palavra, que recebem o evangelho. Glórias a Deus. Diz que essas pessoas também que pregavam de boa vontade a palavra de Deus, com boa intenção, essas pessoas pregavam em amor. Em amor. Versículo 16 diz: estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles irmãos, eles sabiam que Paulo não estava na prisão ali em Roma por causa de qualquer pecado, ou seja, por infidelidade. Eles sabiam que Paulo estava ali por causa da sua lealdade ao Senhor. Eles sabiam que Paulo estava ali não porque estava fora da vontade de Deus. Muito pelo contrário, Paulo estava dentro da vontade de Deus. E ele foi nomeado para a defesa do evangelho. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, lá naquele encontro que teve com ele, que o salvou
e o nomeou para levar o evangelho. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Então nós vemos nesse contexto o amor ele é dirigido quando você as pessoas quando você faz de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus. O amor ele é dirigido às pessoas. As pessoas veem o amor de Deus que é derramado no meu coração, no seu coração, quando você anuncia a palavra dele para essas pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? E o inimigo ele tem tentado de todas as formas, né, pastor Eli? Fazer com que nós nos calemos, com que nós não falemos, com que nós deixemos de anunciar. E nós não podemos parar de anunciar. Eu me lembro, irmãos, não sou saudosista não, tá? Mas as coisas boas a gente tem que recordar, não é isso? As coisas boas é bom a gente recordar. Para ver aquilo que Deus tem fez através das nossas vidas, né? E continua fazendo se nós nos dispormos. Eu me lembro da mocidade dessa igreja aqui, muitos anos atrás. A gente saía para orar, se reunia para orar nas casas dos nossos irmãos naquela época, né? Quando nós saímos pela rua, irmão Ronaldo, a gente saía entregando folheto, saía falando de Jesus. Não tinha intimidade, não. Timidez, quero dizer, não intimidade, é timidez de falar de Jesus. Mudou alguma coisa hoje? Não. Nós temos a mesma liberdade, né? O Espírito Santo, ele é o mesmo. E é ele que nos proporciona, é ele que nos impulsiona a falarmos do amor de Deus. Então, querido, não perca a oportunidade. Fale do amor de Deus, né? Esta é uma grande motivação. O amor que foi derramado no meu coração por Deus, por Cristo Jesus, que está no seu coração. Este é um motivo para nós falarmos deste grande amor. Glórias a Deus. Nós vamos dar uma adiantada aqui, porque o tempo também já está se esvaindo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo lá no versículo 26, diz assim, para a gente ir para o encerramento. Diz assim, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. A igreja de Filipos ali esperava a libertação do apóstolo Paulo, né? E quando Paulo fosse restaurado, liberto, com certeza haveria muita alegria por parte ali dos filipenses. Mas para o apóstolo Paulo, tudo isso se resumia em dois motivos dominantes. E esses motivos seria qual? Viver para que os outros cresçam em Cristo e para que Cristo fosse glorificado em sua vida. Ou seja, Paulo tinha propósitos. Paulo sofreu para que outras pessoas pudessem também sentir a alegria de servir ao Senhor. Paulo também ele via Cristo sendo glorificado em sua vida através do seu sofrimento. Ele via Cristo sendo exaltado através de tudo aquilo que ele passou. Porque através de tudo aquilo que ele passou, pessoas foram alcançadas.
pessoas que jamais teriam ouvido, teriam a oportunidade de ouvir o Evangelho. Por exemplo, aqueles guardas. Quando que aqueles homens poderiam ter uma oportunidade de ouvir falar de Cristo? Mas através do sofrimento de Paulo, aqueles homens foram alcançados, aquelas vidas foram alcançadas. E aí eu faço uma pergunta: como pode se parar um homem assim como o apóstolo Paulo? É impossível. Sabe por quê, amados? O apóstolo Paulo, as pessoas tentaram matá-lo, né? Tentaram tirar a vida dele. Ele sabia que ia morrer, mas ele estava com um sorriso no seu rosto. O apóstolo Paulo, lançaram ele na prisão para pregar ali para os guardas. E eu tenho certeza que se o prenderem de novo, né, se ele fosse preso novamente, e aconteceu o que aconteceu lá naquela prisão, à meia-noite. Paulo e Silas, eles louvavam a Deus. Olha que coisa gloriosa, né? Perseguição por toda a sua vida, expulsaram ele de uma cidade. Paulo usou disso de uma estratégia. O que ele fez? Estão me mandando embora daqui, eu vou para outra cidade e vou continuar pregando o evangelho. As pedras que lançaram sobre Paulo, Paulo poderia ter reclamado de tudo aquilo, né? Se lamentado, mas ele pegou aquelas pedras e começou a construir igrejas. Deus tem coisas gloriosas para nossas vidas, amados. Através das minhas dificuldades, através das suas lutas, das suas limitações, é que o Senhor quer trabalhar, é que o Senhor quer alcançar as pessoas, quer alcançar outras vidas. A vida do apóstolo Paulo significava, acima de tudo, era mais ministério, mais tempo para ensinar, mais tempo para servir aos outros, mais tempo para um trabalho frutífero. A vida, meus amados irmãos, é mais do que planejarmos a nossa aposentadoria, de nós termos a nossa casinha no campo. Isso não é pecado não, viu, queridos? Você se aposentar, você ter sua casinha no campo, isso é um direito que nós conquistamos, né? Lutamos para isso. Isso não é pecado não. Mas muito mais que isso, é a oportunidade de servir a Deus, de glorificar a Deus, de fazer a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Isso é muito mais importante, né? Infelizmente, hoje tem muitas pessoas que estão dando muitos valores nas coisas somente aqui desta terra. Isso vai ficar tudo aqui vai passar, tudo aqui vai se cessar. Mas a nossa vida é eterna com o Senhor, essa é eterna, essa vai continuar eternamente. E por isso vale a pena, queridos, a gente estar fortalecido, servir a Deus, né, com prazer e alegria. Só para a gente encerrar, tem um texto aqui que eu queria ler para os irmãos, que diz assim, que lá em 1858, um jovem chamado John Paton, ele sentiu o chamado de Deus para a sua vida, de deixar o seu ministério, que era ali na Escócia, e ir para um campo missionário, numa ilha chamada Nova Hébridas, lá no Pacífico Sul. Porém, olha só, um certo senhor, um cavalheiro idoso, advertiu a John Paton, dizendo o seguinte para ele: você vai ser devorado por canibais. Senhor Dixon, Paton respondeu,
O Senhor já está avançado em idade. E em breve, o Senhor será colocado em uma sepultura e depois devorado pelos vermes. Confesso ao Senhor que se eu posso viver e se eu posso morrer servindo ao Senhor Jesus, não vai fazer nenhuma diferença em ser devorado por canibais ou por vermes. O importante é que no grande dia o meu corpo ressuscitará, tão justo quanto o seu, na presença do nosso Redentor. Ou seja, amados, somente uma vida, e a nossa vida, ela é muito passageira. Essa vida logo passará para cada um de nós. Mas o importante é o que nós estamos fazendo para Cristo. Aquilo que nós deixaremos de legado para essas novas gerações que estão vindo, para os nossos filhos, nossos netos, para aqueles que estão chegando. Isso é o que importa. Deixar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, deixar Cristo para a vida dessas pessoas. Então, queridos irmãos, querida igreja, para nós encerrarmos e terminarmos aqui, entenda que as situações difíceis que vocês têm passado, coloque elas sempre para a glória de Deus, que é o Senhor trabalhando na minha vida e na tua vida, e querendo nos usar, através de todas as nossas limitações. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor Eli, pastor Paulo, pastor Sérgio, o ministério da igreja. Que nós continuemos firmes na palavra do Senhor, firmados no Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós estamos vivenciando, tudo que nós estamos passando, é prenúncio da volta de Cristo. Cristo está voltando. Que nós estejamos a cada dia preparados para sermos arrebatados com a sua igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado pela paciência dos irmãos. Amém.